E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula, né? Nós estamos vindo aí de uma série de aulas com potenciação e as propriedades da potência, radiciação e as propriedades dos radicais, né? E estamos trazendo algumas situações para a gente poder aplicar aquelas propriedades que a gente estudou aí ao decorrer de nossas aulas. Tranquilo? Então já tivemos alguns exercícios aí na aula anterior e vamos trazer agora novas situações para a gente trabalhar aqui com vocês, beleza? Dessa vez envolvendo tanto expressões numéricas como também expressões algébricas, para a gente ver que as mesmas propriedades que servem para um, servem para outra situação também. Tranquilo? Então, antes da gente começar a nossa aula, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força aí, a gente precisa muito, porque quanto mais inscrito a gente tiver, mais o canal cresce, mais o YouTube indica para outras pessoas, né? Isso vai fazendo com que a gente vá melhorando as aulas, comprando novos materiais para a gente poder trazer uma aula aí melhor, uma coisa mais elaborada, beleza? Por enquanto eu estou fazendo as aulas aqui, ó, nessa quarentena, né? De forma bem simplificada em casa mesmo, beleza? Mas dá essa força aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, beleza? Para que você possa fazer aí, ser um contribuinte do canal. E para você isso não vai custar nada, é só uma gentileza mesmo que você faz para a gente, beleza? Então vamos começar a nossa aula. Então a questão aqui diz o seguinte, ó, simplifique cada expressão. Então vamos lá. Na letra A nós temos aqui, ó, raiz quadrada de 200 menos a raiz quadrada de 32. Observe que a gente não tem, né, um número inteiro que representa a raiz quadrada de 200 e nem a gente tem um número inteiro que representa a raiz quadrada de 32. E aí quando chega numa situação dessa, o aluno já dá aquela bugada sem saber o que fazer, né? Bom, quando a gente chega numa situação dessa, a matemática, ela nos pede, né, ou até nos exige que a gente simplifique isso aqui o máximo que a gente puder. O objetivo aí da matemática é esse. Então veja só, tem várias formas da gente simplificar isso aqui, né? Eu poderia pegar o 200, fatorar, tem vídeo aqui no canal mostrando como é que a gente trabalha essa fatoração. Poderia fazer a mesma coisa com o 32 e já ir usando lá as propriedades dos radicais para ir simplificando isso aqui. Ou eu posso montar estratégias, pessoal. A matemática ela nos permite fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, vamos fazer da seguinte forma. Em vez de raiz de 200, eu posso fazer isso aqui, ó. Raiz quadrada de 2 vezes 100. Sim ou não? Não posso? Ó, 2 vezes 100 não continua sendo 200. Então, ó, isso aqui é a mesma coisa que está aqui em cima. Então, a matemática me permite fazer esse tipo de coisa. Menos, ó, aqui eu vou fazer semelhante. Ó. Em vez de 32, eu posso escrever 32 como sendo isso aqui, ó. 2 vezes 16. Não continua sendo 32? Sim. Então a matemática me permite fazer esse tipo de coisa. Por que foi que eu fiz isso? Porque eu agi dessa forma. Pelo seguinte, ó. Eu transformei esse radical num produto cujo um dos fatores, né, ele tem a raiz quadrada. Aqui a mesma coisa. Tranquilo? Então, foi a estratégia que eu usei. E aqui o que é que eu vou fazer? Ó? Eu posso tanto aqui já tirar a raiz quadrada de 100, como eu ainda posso, né, fazer aqui bem detalhado para você compreender perfeitamente o que a gente está fazendo, que é isso aqui. Ó. Eu posso escrever ainda como sendo 2 vezes 10 ao quadrado. Beleza? 100 é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10 que dá 100. Tranquilo? Aqui, ó, menos 2 vezes o 16, ó. Eu posso escrever como 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado é 16, né? É 4 vezes 4. Para que eu fiz isso? Para fazer o seguinte, ó.
O 10 que está ao quadrado, ó, eu corto com o índice do radical e o 10 ele sai do radical. O 2 ele só tem expoente 1, não dá para eu cortar, então o 2 ele fica dentro do radical. Menos, aqui a mesma coisa, corto aqui, o 4 sai do radical, a gente já tem aula no canal mostrando tudo isso, beleza? E o 2 ele permanece dentro do radical. E veja o seguinte, ó, que aqui eu ainda posso simplificar ainda mais. Deixa eu botar um sinalzinho de igual aqui para você ir sabendo o que a gente está fazendo, passo a passo. Então, ó, como eu tenho raiz de 2 e raiz de 2 aqui, ó, beleza? Isso aqui é como se fosse um x, por exemplo. Isso aqui é como se fosse um x, um y. Se eu tivesse aqui 10x menos 4x, eu não poderia simplificar, né? Para escrever um único termo. A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó. Se eu tenho 10 raiz de 2 menos 4 raiz de 2, eu vou ficar com 6 raiz de 2. Tá aqui o nosso resultado, já tudo simplificado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, bem simples, né? Observe que aqui, ó, a gente já tá com certo domínio, quem vem acompanhando as aulas aí, fazendo os exercícios, treinando em casa, nessa altura do campeonato a gente já tem uma certa habilidade para conseguir manusear esse tipo de coisa aqui na matemática. E aí é aquela história, quanto mais exercícios, quanto mais atividades você fizer em casa, quanto mais você treinar, mais habilidoso você vai ficar, mais ideias você vai ter, mais estratégias você vai montar. Isso aqui é a mesma coisa de você jogar futebol, jogar basquete, praticar algum esporte, né? Andar de bicicleta. Quanto mais você pratica, melhor você fica, não é verdade? Então, se você só joga futebol aí uma vez no ano, você vai ser aquele famoso perna de pau, né? Que a bola é quem bate em você. Mas se você é aquele cara dedicado que treina todos os dias, joga praticamente todos os dias, ou todos os finais de semana e tudo mais, você vai ficando cada vez melhor, aquilo já vai ficando uma coisa natural na sua vida. Então, trate a matemática da mesma forma que você vai ver o quanto é prazeroso trabalhar com a matemática, beleza? Então, vamos aqui para a letra B, beleza? Deixa eu riscar aqui para a gente não confundir. Então, vamos para a letra B. Na letra B, eu tenho aqui, ó, um produto. Tudo aqui está multiplicando tudo, beleza? Então o que é que a gente vai fazer aqui, ó? No primeiro parênteses eu tenho 3 vezes A elevado à terceira vezes B elevado à terceira. Lembre que quando eu tenho números e letras, ou letras, tudo junto aqui, né, sem nenhum sinal separando elas, quer dizer que elas estão multiplicando, né? Então aqui é tudo multiplicação. A mesma coisa aqui, ó, esses parênteses, eu não preciso botar o sinal de multiplicação, o parênteses com parênteses aqui já indica que eles estão multiplicando, beleza? Como eu tenho uma potência aqui fora, um expoente aqui fora para resolver, ó, eu vou primeiro resolver isso aqui. Então eu vou repetir aqui, ó, 3A elevado à terceira vezes B elevado à terceira, né, ou elevado ao cubo. E aqui eu vou ter, ó, lembro lá da propriedade da potência, né? Esse expoente aqui, ó, ele vai ser distribuído para todo mundo que estiver dentro do parênteses. Então, eu vou ter aqui, ó, 4 elevado ao quadrado vai dar 16, beleza? O A vai ficar elevado ao quadrado. E o B aqui, ó, como ele tem um expoente também, é outra propriedade, né? Eu multiplico. Quando eu tenho uma potência elevado a uma outra potência, eu multiplico os expoentes. Eu repito a base e multiplico os expoentes. Então, 2 vezes 2 dá 4. Beleza? Resolvido isso, agora eu vou fazer as multiplicações. Então, ó, eu tenho aqui, ó, número multiplica número, né? Coeficiente multiplica coeficiente. Então, 3 vezes 16, ó, 3 vezes 10 dá 30, 3 vezes 6 dá 18, então aqui dá 48. Beleza? E agora eu vou multiplicar, ó, A com A. Então aqui eu tenho A à terceira vezes A à segunda, ou A elevado ao cubo vezes A elevado ao quadrado. Lembra da propriedade, né? Multiplicação de potências de mesma base, eu
repito a base e somo os expoentes. Então, ó, 3 mais 2, 5. Agora eu vou multiplicar o b com o b, beleza? Então, ó, b ao cubo vezes b à quarta. Mais uma vez, ó, multiplicação de potências de bases iguais. A gente repete a base e soma os expoentes. 3 mais 4, 7. Observe que daqui eu já não tenho mais para onde ir. Então tá aí simplificado a nossa expressão. Beleza? Tranquilo? Então, vamos partir agora para a letra C, que você já pode estar aí se assustando, né? Com esse número, letra, divisão, fração no expoente, fração negativa, né? Mas a gente vai fazer isso aí e você vai ver que não tem muito aperreio, muita dificuldade para fazer isso aqui não, beleza? Então vamos lá. Observe que eu tenho uma fração, então na verdade aqui eu tenho uma divisão, beleza? Então se eu tenho uma divisão, eu vou fazer o seguinte, ó. Acompanhe junto comigo. Aqui eu tenho o coeficiente 3 e aqui embaixo eu tenho o coeficiente 1. Então, ó, 3 dividido por 1 vai dar 3. Beleza? E aqui eu tenho, ó, letras iguais, né? Então eu tenho divisão de potências de bases iguais. E aí o que é que eu faço? Repete a base e subtrai os expoentes. E aí eu vou fazer o cálculo à parte porque o expoente aqui eu tenho uma fração. Beleza? Então, ó, se eu tenho x elevado a 3/2 dividido por x elevado ao quadrado, divisão de potências de bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes. Então, eu vou ficar aqui com 3/2 menos 2. Beleza? E aí, lembre que a gente tem vídeo aqui no canal também mostrando a adição e subtração de frações, né? Eu só posso somar ou subtrair frações com denominadores iguais. Eu não posso subtrair aqui, no caso, com denominadores diferentes. Observe que aqui eu tenho o denominador 1 e aqui eu tenho o denominador 2. Então eu não posso. Então como é que eu resolvo isso? Bom, tem várias formas, né? Você poderia calcular o MMC para fazer esse cálculo. Como a gente pode agir de uma forma bem simples aqui, ó, que é essa daqui. Vejam só. Eu tenho que transformar essas duas frações aqui, ó, em denominadores iguais, beleza? Então, se eu tenho 2 e 1 aqui, os denominadores vão ter que ser iguais a 2, beleza? Como aqui, ó, eu já tinha o 2, eu vou repetir o 3 ali em cima, normal de boa. A fração, ó, permanece a mesma. Essa daqui é que eu preciso modificar ela. Só que eu tenho que modificar ela de forma que seja uma fração equivalente. Eu não posso mudar do jeito que eu quiser só para poder resolver, não. Eu tenho que transformar ela numa fração equivalente. Então, como é que eu faço isso? Ó, se aqui era 1 e ele agora se transformou em 2, quer dizer que aqui eu multipliquei por 2. Beleza? 1 vezes 2 se transformou em 2. Então, se eu multipliquei por 2 embaixo, eu preciso multiplicar por 2 em cima também. Então, 2 vezes 2, 4. Beleza? Então, observe aqui, 4 dividido por 2, ele continua sendo o 2 que a gente tinha aqui. Então, eu só fiz escrever uma fração equivalente para poder, ó, ficar com denominadores iguais. Beleza? E aí, ó, resolvendo isso aqui, nós vamos ter, repete o de baixo, né? E aqui eu tenho 3 menos 4, vai dar menos 1. Então, a resposta dá menos 1/2. Então, aqui em cima do x vai ficar menos meio. E agora, o y, beleza? A mesma coisa. Y a terceira, dividido por y elevado a menos 1. Então, divisão de potências de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, agora eu vou ter, ó, fazer o cálculo aqui de lado. Eu vou ter 3, né? Menos, e aí observe que eu tenho menos meio aqui. Então, ó, tenho que lembrar desse detalhezinho aqui, ó. O 3, beleza? Menos, que é da operação que a gente vai fazer,
só que aqui embaixo eu tenho uma fração negativa. Então, eu tenho que escrever os dois sinais, beleza? Então, resolvendo isso aqui, eu vou ficar com 3, o menos vezes menos aqui vai dar mais, né? 1 meio. E aí, novamente, eu tenho que somar aqui frações com denominadores diferentes. Então, a gente vai proceder da mesma forma. Eu vou escrever o denominador 2, né? Já que eu tenho aqui o 2, ó, eu preciso que aqui embaixo tenha 2 também. Então, vamos lá. Se aqui embaixo eu tinha 1 e ele se transformou em 2, quer dizer que eu multipliquei por 2. Então, eu vou ter que multiplicar por 2 em cima também. Aqui vai dar 6. Observe que 6 dividido por 2 dá 3. Beleza? Então, continua o mesmo valor. E como aqui eu já tinha 2, eu não mudei nada, volta o 1 para cá. Resolvendo isso aqui, ó, 6 mais 1 dá 7 sobre 2. Então, no y aqui, nós vamos ter 7 sobre 2. Beleza? E aí, ó, eu já poderia parar por aqui. Beleza? Dependendo do que estiver sendo pedido na questão. Mas como o nosso objetivo aqui é simplificar até onde der, observe que eu tenho aqui, ó, um expoentezinho negativo aqui, que eu ainda posso desenvolver ele e ainda continuar isso aqui, beleza? Então o que é que a gente vai fazer? Ó, quando eu tenho uma base com expoente negativo, lembra o que é que a gente faz, né? A gente inverte a base, então em vez de x sobre 1, vai ficar 1 sobre x e o expoente fica positivo. Lembram disso, né? Então, ó, eu vou ficar aqui, na verdade, com 3 y elevado a 7,5 dividido por x elevado a meio. Por que ficou só esse 3y elevado a 7,5 lá em cima? Porque aqui em cima do x eu não vou ficar com 1, né? Aqui eu tenho x sobre 1. Como eu vou inverter, o 1 vai para cima, o x para baixo. O x embaixo já está aqui. E o 1 aqui em cima, 3 vezes 1 e y vezes 1, 3 vezes 1 continua sendo 3, e y vezes 1 continua sendo y. Então, o 1 na multiplicação aqui, ele é neutro, né? Então, não precisa a gente escrever, ficou o x lá embaixo no denominador. E aí, paro por aqui, eu posso ainda continuar. Ainda tenho mais coisas que dá para fazer aqui. Observe o seguinte, observe que em ambos os casos aqui, ó, eu tenho o denominador 2 aqui e eu tenho o denominador 2 ali em cima também. Beleza? Então eu posso escrever isso aqui, ó, dessa forma aqui, ó. 3, né? Que vai multiplicar quem? Eu tenho o y lá em cima e eu tenho o x cá embaixo. E aí o que é que eu vou fazer? Esse y aqui, ó, fica elevado à sétima, que é o 7 lá que ele está em cima. E o meio aqui, ó, que eu tenho presente nos dois, eu vou colocar ele aqui fora. Beleza? Isso aqui, ó, eu transformei nisso. Observe que y à sétima elevado a meio, eu tenho que multiplicar meio por isso daqui, né? Então, 1 vezes 7 dá 7, e 2 vezes 1 que tem aqui embaixo dá 2. Então, voltaria a ser 7,5. E o x elevado a meio é o x elevado a meio que a gente tinha aqui embaixo. Beleza? E aí, eu ainda posso continuar isso aqui, dar mais um passo. Como eu tenho um expoente aqui, ó, fracionário, lembre que eu posso transformar isso aqui no radical, né? Então, eu vou ficar com 3, que vai multiplicar, ó, fazer uma raiz grandona aqui, né? O 2, que está aqui fora, lembre que ele vai ser o quê? O denominador da nossa raiz, né? Do nosso radical. Ele vai ser, aliás, o denominador aqui, ele vai ser o índice, né? Do nosso radical. Então, eu vou ter aqui a raiz quadrada, já que o denominador aqui é 2, de y elevado à sétima sobre x. Beleza? Pronto. E aqui a gente termina o nosso cálculo e o nosso raciocínio. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, como eu disse para vocês no início do vídeo, é treinar,
praticar, que você vai ver que vai chegar um momento da sua vida que tudo isso aqui você vai fazer de forma simples e natural, beleza? Então espero que você tenha gostado do vídeo. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa um like aí, beleza? Ativa o sininho, lembrando que todos os dias de meio-dia nós temos vídeo novo no canal. Valeu!